Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto, seja bem-vindo à nossa igreja, seja bem-vindo a esse culto que nós estamos realizando nessa noite, para que você chegue mais perto de nós e aproveite para que você possa convidar seus amigos, seus irmãos, compartilhe com as pessoas esse culto, para que possam participar, para que possam louvar, tirar esse momento de juntos celebrarmos ao Senhor Jesus. Nós estamos numa série chamada Família, Projeto de Deus, e essa é a ideia. A ideia é continuar falando um pouco mais de família nesse mês de maio que está se encerrando e mostrar que as famílias que estão linkadas com o nosso Senhor Jesus, elas são famílias de sucesso. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos tirar esse momento para a gente orar, te convidar aí a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Deus, obrigado por estarmos juntos, obrigado pelo teu amor por nós. Que tu possa abençoar cada família em suas casas, cada jovem, cada adolescente, cada criança que está assistindo a esse culto. Que tu possa abençoar aqueles que ainda irão assistir. Que todo louvor seja para a honra e glória do teu nome. Que toda palavra ministrada seja para te louvar, para engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que tu faz em nossas vidas. Nós te agradecemos porque tu és bom o tempo todo. Nós acreditamos em Jesus. Acreditamos que Ele é o Filho de Deus e nós possamos pregar isso, possamos demonstrar isso através de nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez por essa noite, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor com toda a sua força. Vamos louvar a nosso Deus? Eu acredito que Jesus é o Cristo, eu acredito que Ele é o Messias, eu acredito que Ele se fez carne, viveu, morreu, mas ressuscitou. Eu acredito que Ele foi exaltado, acima de demônios, homens e anjos. Eu acredito que Ele há de vir sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Eu não sou membro de religião. Declare! Entreguei a Cristo meu coração. Eu acredito em Jesus. Eu conversei com Ele hoje. Ele é meu amigo, meu Senhor, o meu Salvador. Eu acredito em Jesus. Eu conversei com Ele hoje. Ele é meu mestre, meu Senhor, o meu Salvador, Jesus. Vamos declarar. Eu acredito que Jesus é o Cristo. Eu acredito que Ele é o Messias. Eu acredito que Ele se fez carne, viveu, morreu, mas ressuscitou. Eu acredito que Ele foi exaltado, acima de demônios, homens e anjos. Eu acredito que Ele há de vir sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Eu não sou membro de religião. Entreguei a Cristo meu coração. Eu acredito em Jesus. Eu conversei com Ele hoje. Ele é meu amigo, meu Senhor, o meu Salvador. Eu acredito em Jesus. Eu conversei com Ele hoje. Ele é meu mestre, meu Senhor, o meu Salvador, Jesus. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus.
Vamos continuar celebrando? Declare: só o Senhor daria sua vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Por sua graça e o seu amor, livrou-me dos braços do pecado. Fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Oh, oh. Só o Senhor daria sua vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Por sua graça e o seu amor, livrou-nos dos braços do pecado. Fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que és Senhor. Clare! Toda a terra te louva, ó Senhor, por teus feitos e teu grande amor. Toda a terra te louva, ó Senhor, por teus feitos e teu grande amor. Pois grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Vamos cantar juntos. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Vamos continuar celebrando ao nosso Senhor. Vamos declarar juntos. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o dor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Declare bem forte. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Vamos declarar: reina. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã.
a vida. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Vamos declarar ao nosso Deus. Reina, 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 reina. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Amém. Como é bom louvar o Senhor, como é bom estar mais um culto. Como é bom poder celebrar o nosso Senhor Jesus. E a gente vai tirar esse momento para orar por você, orar pela sua família, orar pelas pessoas que você ama. Então, aproveite esse momento, pense em alguém que você ama, pense em alguém que você se importa, que você quer bem. Reflita um pouquinho, peça de Deus aquilo que realmente você quer que ela pense, reflita sobre essa situação que nós estamos vivendo. Proteção, carinho. Tem muitas pessoas que estão precisando agora nesse momento de saúde psicológica, que tu possa estar ajudando essas pessoas que estão nesse momento também passando por esses momentos difíceis e que Deus possa estar cuidando de cada um. Vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos, obrigado porque Tu tem nos fortalecido e hoje nós oramos por cada família, por cada pessoa que nós amamos. E nós pedimos que a paz, que excede todo o entendimento, venha guardar os corações e as mentes de todos aqueles que te amam, de todos aqueles que te buscam. E que nesse momento oram por familiares, por amigos, por pessoas que amam. Que Tu possa, Senhor, estar cuidando da mente de cada uma dessas pessoas, do coração, para que eles possam ter paz e tranquilidade. Para que nós possamos olhar para frente e enxergar Cristo Jesus atuando, observar que Deus não nos abandonou, pelo contrário, Ele está cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nós podemos orar, podemos Te buscar, podemos recorrer a Ti. Cuida de cada um, Te agradecemos mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor, nós temos mais um louvor e daqui a pouco a gente vem com uma mensagem do nosso Deus para você. Vamos declarar o nosso melhor. Vamos cantar. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Declare pela fé. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de
receber todo louvor. Tudo posso, vamos declarar. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Declare, digno é. Digno é de receber todo louvor. Vamos declarar com força. Todo louvor. 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 Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Vamos lá. Aproveite para você dar um abraço. Se tiver alguém perto aí na sua casa, e da sua casa você pode, né? Quem está na sua casa aí, seu irmão, sua mãe, aproveite e dê um abraço. Se você não tem ninguém do seu lado aí, hoje, pegue o seu celular e mande vários abraços para os seus amigos, para os seus familiares, assim, olha, estou com tanta saudade de te abraçar, uma vontade de te dar uma abraçada, assim, dizer que te amo. Os jovens gostam disso, né? Eles vão mandar aí para um monte de gente, né? Mas, é para os amigos, para os familiares. Essa é a ideia, tá bom? Antes de começar a mensagem de hoje, a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre esse mês de maio. O mês de maio nós falamos sobre família. Esse foi a temática do nosso mês de maio, falar de família, falar realmente do projeto de Deus, que é a família. Isso é importante nós entendermos. Hoje, infelizmente, na sociedade que nós vivemos, parece que os valores familiares se perderam. Muitos dos valores familiares se perderam. Os casais parece que esqueceram quais são os princípios que Deus ensina sobre o casamento. Então, nós precisamos sempre estar relembrando, né? Relembrando, que precisamos amar, que precisamos compartilhar um com o outro. Por isso que nós tiramos esse momento do mês de maio para falar sobre família. E é bom, né, termos esse culto, graças a Deus, pela oportunidade que Deus nos dá de celebrarmos através desse culto de celebração ao nosso Deus. Culto que nós chamamos de culto da família, ou, a partir de agora, culto da família Adorai, da nossa igreja, que nós estamos com tanta saudade de estarmos juntos, mas graças a Deus, agora nós podemos estar juntos, nos planejando aí, para voltarmos aos nossos cultos, e logo com mais informações. E graças a Deus eu quero pedir uma coisa muito especial para você nessa noite. Ore por mim. É uma semana por mim e por todos os pastores das igrejas. Essa semana nós tivemos a informação da liberação das igrejas a partir de amanhã. Aliás, a partir da madrugada de hoje, meia-noite, quem quiser fazer o seu culto, 1h da manhã já pode fazer o culto. Mas é um momento muito delicado, de qualquer forma. É um momento que nós precisamos tomar decisões da maneira certa, com cautela, com muitos cuidados. Então todas as igrejas precisarão tomar muitos cuidados. E nesse momento sobrecai sobre cada um dos pastores a decisão do retorno. Então todos os pastores precisam desse momento da sua oração, de sabedoria. E esteja com o seu pastor, cuidando, zelando com ele, apoiando. Eu sei que tem alguns de vocês que não retornarão, e isso é normal, é um momento realmente delicado. E nesse momento muitas pessoas não irão querer ainda sair de casa. Ainda temos alguns casos acontecendo, se espalhando ainda esse vírus. Mas com cautela, nós vamos voltar às nossas atividades. Mas um recado também para quem fica aí, quem está assistindo nossos cultos online, nós vamos continuar tendo nossos cultos, isso é legal. Nós vamos continuar postando o nosso culto no Facebook, no YouTube, e você vai poder assistir o nosso culto. Mesmo você que não irá vir para os cultos, mas você vai poder assistir em casa. Né? Algumas pessoas podem dizer assim, pastor, mas você não devia falar isso, porque as pessoas não vão vir para o culto.
na verdade, nós não queremos, de forma alguma, impor isso para ninguém. Isso vai ser realmente uma questão bem tranquila, cada pessoa voltando aos poucos às atividades da igreja, voltando aos cultos normalmente. Mas antes vamos orar porque precisamos de sabedoria nesse momento. E eu peço que você ore daí também, pelos cuidados que precisamos ter daqui para frente. Oremos. Querido e amado Deus, obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Que Tu possa estar com cada pastor em suas igrejas, ajudando com sabedoria, para que possam olhar para o seu rebanho, entender cada um o seu rebanho e tomar as devidas decisões, e que sejam decisões pautadas na Tua palavra, que Tu possa nos ajudar, que Tu possa ser o nosso suporte, que Tu possa ser nossa confiança, e eu tenho certeza, Senhor, que Tu sempre serás a nossa segurança em tudo isso. Continuamos confiando em Ti, como confiamos em Ti desde o início, desde o momento que tudo isso começou, nos mantendo aqui, fazendo os cultos online. Assim vamos continuar confiando com o retorno das atividades. Que Tu nos dê sabedoria, que Tu nos proteja, que Tu nos dê condições também de cumprir com todos os deveres que nós devemos cumprir. Protege a todos, abre os nossos corações para a Tua palavra nessa noite, que Tu venha falar aos nossos corações, que Tu venha nos ensinar e que possamos fortalecer ainda mais as nossas famílias. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós começamos mais um tema dentro do tema chamado Projeto Família de Deus, né? E hoje, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre superando o pecado e os conflitos. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre os conflitos internos e externos que afetam a família. Continuar um pouquinho do que nós falamos na semana passada e hoje continuar também falando dos conflitos externos. Existem os internos e existem os externos que afetam diretamente a família. E a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Falamos na semana passada também que o palco das batalhas espirituais muitas vezes está no relacionamento entre as pessoas mais queridas, as pessoas que nós mais amamos. O marido, a esposa, os filhos, a mãe, o pai, os irmãos. As batalhas espirituais muitas vezes elas são bem dolorosas dentro de casa, mas eles precisam ser tratados. Os conflitos precisam ser tratados, os pecados precisam ser tratados, para que você possa viver em paz, para que a sua família realmente alcance as bênçãos de Deus. O tempo, ele é bom. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas tudo tem o seu tempo, como dizem em Eclesiastes, verdade, mas precisa existir um momento que vai se tratar as coisas. Não pode deixar simplesmente passar dias e achar que todos os conflitos serão resolvidos. Não pode. Nós precisamos entender, aceitar e decidir. Isso aqui são características para você resolver os conflitos internos de dentro da sua família. Entender que muitos conflitos familiares eles são causados pela nossa dificuldade em lidar com o outro e vice-versa. Preste atenção. Muitos conflitos familiares eles são diretamente ligados com a nossa dificuldade de entender o nosso próximo, a pessoa que nós amamos. E vice-versa, é o marido que não entende a mulher, a esposa que não entende o marido. Mas o equilíbrio de tudo isso precisa ser Jesus. Por isso que no casamento precisa ter Jesus. Um casamento sem Jesus é muito complicado. Muito. Um casamento de cristãos não é perfeito, meus irmãos. Mas Jesus nos ajuda muito, muito. Sabe por que aqui casamento dos cristãos também eles falham? Eles têm problemas? Porque em algum momento nós deixamos de ouvir Jesus. Colocamos Ele do lado. E aí a gente acaba falhando nesse momento. Mas nós precisamos entender isso. Que nós precisamos entender que alguns desses conflitos começam nas nossas dificuldades de entender o próximo. Uma segunda coisa que gera muito conflito é a falta de aceitação. Nós precisamos aceitar as diferenças. Somos pessoas diferentes umas das outras.
Somos pessoas diferentes umas das outras. Não é só o fato de ser, no casamento, não é só o fato de ser um homem e uma mulher. É o fato de ser duas pessoas que nasceram num lugar diferente. Então nós precisamos aceitar as diferenças. E como equilibrar tudo isso então? Palavra, Bíblia. Bíblia. A palavra ela vai ser o parâmetro para a solução dos conflitos. Existem diferenças, a Bíblia vai ser o parâmetro. Pastor, mas eu acho que isso está certo, ela acha que assim está certo. E o que Deus acha? O que Deus fala? Então, é o que Deus fala, não é o que você e nem que ela fala, é o que Deus fala. Sempre que houver, sempre que existir, aquele momento que cada um vai pensar de uma forma e vai ficar aqui batendo cabeça um com o outro, está faltando o Espírito Santo colocar Jesus, o padrão da palavra de Deus, para tomar a decisão correta. Porque normalmente quando acontece isso aqui, eles viram um para o outro e ficam emburrados. E aí não resolve nada. Né? E precisa resolver. Entender, aceitar. E aí, uma vez que você entende, uma vez que você aceita as diferenças, que você entende que existem diferenças e que a palavra vai balizar, você precisa decidir sempre pela melhor solução e não apenas satisfazer uma necessidade pessoal. Algumas vezes, e muitas vezes, você vai ter que abrir mão da sua vontade, das suas decisões em respeito ao próximo, entendendo que a vontade de Deus tem que prevalecer no casamento de vocês. Então, pastor, e qual é a passagem que nós precisamos usar como referência? É o versículo da nossa semana, Mateus 5, versículo 16, que foi o versículo da nossa semana, da nossa igreja. Mateus 5,16, ele é bem claro para a gente. Esse é o versículo que nós precisamos ter como referência. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso. Se o seu casamento não está brilhando, se o seu casamento não está refletindo a vontade de Deus, tem alguma coisa que precisa corrigir. Se a criação dos seus filhos não está refletindo a vontade de Deus, tem alguma coisa que tem que resolver. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos sal, que nós sejamos luz, e por isso nós precisamos brilhar diante de uma sociedade que já tem muitos exemplos ruins. Por que eu vou querer ser mais um exemplo ruim? Não pode, não pode, né? Algumas pessoas, elas sempre usam assim, mas eu tenho uma referência, eu tenho uma liderança como referência, eu tenho uma família como referência, um pastor como referência, mas e você, a sua casa? Não pode ser uma referência? Você que é um jovem cristão, não pode ser uma referência de um jovem cristão? Você casado, adulto, não pode ser um marido, uma referência de homem casado? E a esposa da mesma forma? E quando as pessoas olharem para a sua casa e dizem assim, nossa, aquela família é uma família de Deus. Isso é o que Jesus falou. Assim brilha a luz de vocês, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a quem? A Deus. A Deus. Então esse é o ponto. Entender que nós precisamos glorificar a Deus e, aliás, que as pessoas glorifiquem a Deus através de nós. Conflitos internos. Existem as diferenças que geram alguns problemas dentro do nosso casamento. E eu vou falar de 3 delas aqui, 3 diferenças que são baseadas nos conflitos internos. Eu falei dessas 3, eu já falei 2 na semana passada. Eu falei sobre as competições, as diferenças que geram competições. Essas diferenças que geram competições são aquelas diferenças que vêm de dentro da família anterior, né? Da família de origem. Ela vem ali da criação da esposa, da criação do marido. E há uma grande necessidade de abandonar, de deixar os costumes antigos e formar um novo costume que é dessa família que está se formando agora. Pastor, nunca pensei nisso e acho até que meu casamento ainda tem muito do que era o casamento do meu pai e da minha mãe. O seu casamento precisa ser o seu casamento. Por isso que eu costumo
eu sempre falo para os casais da igreja que não há uma fórmula padrão para um casamento que vai dar certo para um, para outro, para um, para outro. Não. Há um padrão, que é o padrão de Deus. Mas cada um dos casamentos será um casamento específico, único, diferente. Mas uma coisa é em comum. Se todos seguirem o que a Bíblia fala, eles estarão refletindo a imagem e semelhança de Deus. Isso será comum. Mas como é que se faz então isso? Como é que a gente consegue esse equilíbrio de uma nova família, vindo de um marido que teve uma vida diferente? Olha só, presta atenção, pensa um pouquinho comigo. O grande desafio de quando você vai casar com uma pessoa em que a família do marido é uma família de pais separados, e isso acontece muito. Aí você encontra uma menina que você vai casar com ela, e ela é de uma família estruturada, que o pai e a mãe estão juntos até agora. Só aí já tem muitas diferenças. Tem muitas diferenças que vão impactar diretamente no casamento. Por isso que precisam tomar muito cuidado com essa competição de querer fazer com que o outro seja da forma como era o casamento dos seus pais, como era lá atrás. E como é que a gente chega nisso? Como é que a gente corrige isso? Acordos. Precisa ter muito acordo. É uma parceria. Isso vamos fazer. E assim vamos fazer. E assim vamos fazer dessa forma. São acordos que vão acontecer dentro da família. Acordos com o filho, né? Fazer os acordos com os filhos. E também princípios vindo da orientação de Deus e submissão à vontade de Deus. Aqui está totalmente ligado a uma vida espiritual com Deus, a uma leitura da palavra de Deus, a um relacionamento com Deus. Na medida que você coloca Deus na sua vida, e você vai ouvindo a palavra de Deus, você precisa submeter e aplicar isso no seu casamento, na sua família. Precisa submeter isso e aplicar na criação dos seus filhos. Lidar com a diferença no outro é também um grande desafio para nós, porque isso nos obriga a sair da nossa zona de conforto, né? É como o seu quarto. Todos no seu quarto tem algum lugar que você coloca alguma coisa, né? Você é de uma forma, aí de repente, os casados sabem muito bem que eu vou falar sobre isso, porque os que já estão muito tempo casados já se habituaram mais um com o outro, mas até hoje ainda tem coisas que acontecem que a gente se surpreende, né, dentro do casamento. E vai ser assim a vida inteira. Mas nos primeiros anos de casado tem aquele momento que você sempre foi sozinho no seu quarto, ou com aquele seu irmão, que já tinha um jeito de ser com ele, né? E de repente, num belo dia você casa e no outro dia você tem uma pessoa do seu lado que não é aquele seu irmão e nem a sua irmã. É uma pessoa diferente. E às vezes os homens, o que acontece com os homens é que quando eles percebem, o guarda-roupa não é mais deles. Uma porta apenas é deles, o resto é tudo delas. Isso acontece no casamento, né? Então, tem aquele lado de você se esparramar na cama e agora você tem que se conformar com um pedacinho da cama, né? Então, são mudanças que vão acontecendo e essas mudanças precisam ser tratadas. São conflitos que são internos, né? Dentro da sua casa mesmo. E como a gente trata isso? Provérbios 15:1 fala que a gente precisa ser cuidadoso, que a gente precisa tomar cuidado com nossas palavras, para que a gente não tenha problema. Provérbios 15:1 é uma grande receita para você tratar isso. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Tenha tranquilidade para resolver esses conflitos. Vá com calma, tranquilidade, você vai conseguir resolver. A segunda diferença que podem também gerar conflitos, existe uma segunda diferença que ela gera conflitos entre as gerações.
Quando a gente fala de gerações, a gente fala de filhos, né? Então precisamos tomar muito cuidado com esses conflitos, essas diferenças que podem provocar conflito entre gerações. Ou seja, não é bem você que vai sofrer isso, mas lá na frente você vai perceber esses conflitos nas próximas gerações. Na relação entre os pais e filhos, é importante respeitar cada um dos seus filhos como indivíduos espirituais criados por Deus de uma forma singular, única. Cada filho é de uma forma. Não há um filho igual a outro. Não há. Os pais que têm mais de um filho, a gente percebe aqui na igreja, né? Tem pais que têm 2, 3 filhos, e a gente percebe que uma criança ela é mais tranquila, a outra é agitada. Ou às vezes um é muito agitado e quando vem o próximo é tranquilo, né? Então há diferenças, são indivíduos diferentes. Então nós precisamos tomar cuidado com esses conflitos que podem gerar problemas na nossa geração. A história que eu trago para você hoje, e o Dudu vai colocar aí para a gente, é a história de Esaú e Jacó. Ah, você conhece. Tenho certeza que você conhece essa história. Esaú e Jacó, que está lá em Gênesis 25, do 27 ao 28. Esaú e Jacó, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e que tiveram problemas. 25, 27, os meninos cresceram, irmãos, né? Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia percorrendo campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Ele era um pastor de ovelhas, né? Cuidava ali do rebanho. E seguindo, Isaac, aqui é um ponto muito importante. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Pode passar. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Até aí é o suficiente. Preste atenção nessa história de Esaú, bem simples. Depois você pode ler um pouco mais dessa história. Mas são crianças que cresceram de forma diferente. Cada uma delas tomou um rumo diferente. São 2 filhos criados pelo mesmo pai e mesma mãe. Filhos que escolheram profissões diferentes e amados de forma diferentes por seus pais. Aqui está um grande detalhe. O fato é, as crianças elas vão crescer e mesmo os gêmeos, eles nem sempre escolhem a mesma profissão. Alguns gêmeos não gostam nem de se vestir igual, procuram sempre estar o mais diferente possível. Vão escolher profissões diferentes, vão ter costumes diferentes, serão diferentes, mas o grande cuidado que os pais precisam ter é de não amar de forma diferente. Eles precisam ser amados de forma única e igual. Na história, você percebe que a Bíblia ela deixou clara que Jacó preferia Esaú. E a sua esposa preferia quem? Jacó. Isso impactou totalmente na criação desses filhos. Jacó era ciumento e invejoso, né? Muito provavelmente por causa do pai, porque Esaú era de preferência do pai. E ele comprou o direito de primogenitura do irmão. E Esaú, tendo as suas necessidades momentâneas e materiais, e isso falou mais alto na sua vida do que a herança espiritual. A desarmonia resultou em conflitos, em sofrimentos muito grandes na vida dessa família. E Esaú foi comparado a Edom, foi chamado de Edom, uma pessoa mundana, né? Por isso é importante
amar os filhos de forma igual, respeitando cada um, pois as atitudes dos pais influenciam diretamente o coração de cada filho. Alguns pais podem acreditar que, não, mas essas pequenas palavras que estou trocando com a minha esposa aqui não vão influenciar em nada na vida do meu filho. Com certeza vão. A forma como você trata cada um deles influenciará sim. Eu acho que é um grande desafio realmente amar de forma igual. Porque são duas pessoas diferentes, né? Quando é um menino e uma menina, talvez seja ainda mais difícil ainda, né? Porque a menina tem um jeito de ser, o menino tem um outro jeito, né? Então, precisa tomar o cuidado com isso. E Efésios 6,4, ele fala para os pais: tomem cuidado na forma como vocês criam seus filhos. A Bíblia é bem clara sobre isso. Efésios 6,4, ela fala: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa é uma parte realmente que precisamos tomar cuidado. Outra coisa que nós precisamos tomar cuidado, né? Normalmente, os pais, quando eles têm seus filhos, eles querem lembrar de como seus pais, como eles eram tratados pelos pais, pelo pai e pela mãe, e muitas vezes colocar costumes lá de trás em prática hoje. Precisamos entender que nós estamos num momento diferente, são tempos novos. Então, analise os costumes que seus filhos trazem. É preciso ter sabedoria para distinguir o que é cultural e o que é bíblico. A Bíblia vai ser sempre a referência, da mesma forma como ela é referência para o casal, para o casamento, ela vai ser a referência para a criação dos filhos. A Bíblia vai ser a referência. Algumas vezes você vai pensar assim, mas eu não aceito isso. Não é o que você aceita, é o que a Bíblia nos ensina, é o que Deus ensina. Tem um pastor amigo meu, que mora em São Paulo, pastor Alberto Chaves, que todas as vezes que nós conversamos sobre criação de filhos, ele sempre fala muito sobre isso, sobre o coração da criança, sobre tratar o coração da criança. A criança, ela precisa te amar, precisa te respeitar, pai e mãe, porque Deus quer isso. E porque ela ama e respeita Deus, ela irá amar e respeitar os seus pais. Mas precisa ensinar isso. Precisa ensinar. É necessário ajudar os filhos a serem santos. Isso é importante. De modo que eles aprendam a escolher o que é bom, perfeito e agradável diante da vontade de Deus. Tem um versículo que fala sobre isso, né? Romanos 12:2. Precisamos aprender a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso também é importante. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como nós estamos falando que as diferenças que geram conflitos nas gerações futuras, tome muito cuidado. Ame seus filhos de forma igual e tome muito cuidado com a forma como que você vai tratar os costumes e tudo que vem de novo, para que eles sejam ensinados a sempre escolher a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí tem a terceira diferença que gera também conflitos, as diferenças em seu extremo, que é o individualismo. O individualismo, ele gera muitos conflitos dentro da família. E é natural que o fato de sermos pessoas diferentes, isso nos leva a viver em comunidade, e é um grande desafio ter um corpo ajustado dentro de uma comunidade, estar ali dentro daquela comunidade, aprender a lidar com cada uma das pessoas. São pessoas diferentes, mas você não pode ser individualista, você não pode pensar só no seu prato, você não pode pensar só no seu coração. Precisamos pensar no todo, no todo. Filipenses 2:4 fala
cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não só dos seus interesses, mas também dos outros. É muito importante deixar de responsabilizar os outros pelos nossos conflitos. Normalmente, quando nós estamos num problema e nós queremos fugir dele, nós queremos colocar para o outro que ele foi quem gerou e não fomos nós. E a gente precisa tratar isso. Precisa tratar os conflitos. Precisa deixar de responsabilizar os outros e analisar a sua participação neles. E mesmo que não seja você o gerador, busque aprender a lidar com eles. Como você vai lidar com esses conflitos? Precisa disso. Provérbios 4, 23, fala que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração. Por quê? Porque ele é da onde vêm as nossas ações. É fruto do que nós falamos, é fruto do que nós fazemos. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração. O coração, ele é a mente, que a Bíblia nos se refere. E se o nosso coração for bom, terá atitudes boas. Se o nosso coração for mau, vai ter atitudes maus. Se o nosso coração se enche de coisas ruins, vai sair coisas ruins. É como uma impressora. Você joga a imagem para a impressora, você joga o texto para a impressora, vai ser aquilo que vai ser impresso. Então você entra com uma informação na sua mente, no seu coração, isso vai sair. Alguma hora vai sair. Por que tem muitos cristãos que falam palavrão? Porque ouvem demais e não tratam. Não tratam. Saia do meio da roda dos escarnecedores. Afaste isso da sua vida e você vai conseguir vencer essas coisas. Importante. Então guarde o seu coração e isso também vai ajudar você a vencer o individualismo. O individualismo de nós, que nós temos, é fruto do nosso coração. Mas vamos falar sobre os conflitos externos. Os externos, eles são um pouco rapidinho, para a gente fechar a mensagem de hoje. Nós vivemos um mundo muito difícil, um momento muito difícil de ser firme, de se manter dentro da palavra de Deus. Nós estamos num momento muito difícil de ser cristão. Muito, muito difícil. Sabe por quê? Porque a palavra disse que nos últimos dias seriam assim. Prepara aí 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, que a gente vai ler agora, você pode abrir sua Bíblia aí. 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, Paulo deixa claro que os últimos dias seriam dessa forma. Seriam dias difíceis. E por quê? Por causa de tudo isso, saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Já são muitos anos andando com Cristo, mas de verdade, eu nunca vi, nesses anos todos, momentos tão difíceis como hoje, onde a ganância aumentou de uma forma capaz de matar para ganhar mais. E Paulo deixou claro isso aqui, a Bíblia nos ensina isso aqui. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Pode passar. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se também desses. Que terrível, hein?
quanta coisa nós iremos ver e experimentar nesse momento dos últimos tempos. Quando eu falo os últimos tempos, meus irmãos, você pode estar pensando assim, então o pastor está achando que Cristo vai voltar logo. Cristo vai voltar logo, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10, mas Ele vai voltar. E o tempo pertence a Deus. Mas todas essas coisas que nós acabamos de ler, elas irão acontecer, e muitas dessas eu tenho certeza que você já consegue enxergar acontecendo. Sem amor à família, foi isso que ele falou. Sem amor ao filho, sem amor à esposa, sem amor ao marido. Amante dos prazeres, irreconciliáveis. São palavras muito difíceis, palavras duras, dadas por Deus. Deus deixou esse alerta bem antes, como você pode ver nesse texto. E esse é um retrato do mundo de hoje. Pare para pensar um pouquinho numa pergunta que eu vou fazer para você. Aliás, é uma pergunta só. Até que ponto a sociedade secular tem influenciado a família cristã? Essa é fácil, né? Porque você está pensando nos outros. Agora vamos fazer essa pergunta diferente. Até que ponto a sociedade secular tem influenciado a sua família? Você, a sua esposa, os seus filhos. Então, nós precisamos tomar cuidado com duas coisas que geram conflitos que vêm da parte externa. A primeira coisa são a influência da mídia. A mídia é boa, gente, quando ela é boa, bem usada. Quando ela é usada assim, como a gente está fazendo, para transmitir os cultos, para chegar até você, para levar a mensagem de Deus para outras pessoas, ela é muito boa. Mas a mídia é dominada, ela é dominante nesse tempo de hoje. Tem pessoas que não conseguem pensar numa vida sem celular, sem televisão, sem internet. Tem pessoas que nunca viveram sem essas coisas, né? Eu já, desde que eu era criança lá, eu lembro da televisão. Não tinha internet ainda não, nem celular, mas a televisão tinha. Já tinha videogame, era um Atarizinho. Tenho certeza que o Vaurinei jogou o Atari, Mega Drive. De hoje só sabem lembrar de PS, de Xbox, né? Não tinha esse negócio de jogo em computador, nem tinha computador. E televisão era luxo. Mas hoje, ninguém consegue imaginar uma vida sem televisão, internet, celular. A mídia ela é dominante. E quando é que a mídia se torna inimiga da família? Quando nós permitimos. Quando nós deixamos ela influenciar os valores morais que temos como família de Deus. Quando nós aprovamos sexo fora do casamento, quando ela está pregando infidelidade, pornografia, homossexualismo, e você concorda com isso. Quando você considera bonito o que é sexo, aprecia a sensualidade. Quando você começa a se vestir sensualmente, da mesma forma como você vê nas mídias. Nesse momento a mídia se torna inimiga da família. Sabe uma das coisas que nós cristãos fazemos, infelizmente, erramos em fazer isso? Nós achamos graça de piadas, de pessoas que falam sobre a vulgaridade, sobre a malícia, sobre a imoralidade, e nós estamos ali rindo, achando bonito. O que mais tem nessa sociedade são comediantes que usam a pornografia, a imoralidade, para fazer as pessoas rirem. E nós, o que estamos fazendo? Compartilhando vídeos, assistindo, achando legal. Quando nós devíamos fazer o quê? Cortar nossas vidas. A mídia se torna mal quando essas coisas entram dentro da nossa casa.
Por isso que Filipenses 4:8, ele fala que nós precisamos cuidar daquilo que vai guardar na sua mente. Tem que ser respeitável, tem que ser puro, tem que ser amável, tem que ser de boa fama. Mas você precisa tomar muito cuidado com o que realmente você deixa entrar na sua mente. Tome muito cuidado com isso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Faça o seguinte, pegue e use esse filtro aqui. Se encaixar, tá bom, tá ótimo. E aí, se você não tiver essa referência, aquele versículo que nós lemos antes, Romanos 12:2, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que se encaixar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como usar então a mídia sem deixar que ela contamine a minha família? Porque não tem outra também opção. Nós estamos conectados através da mídia, através do WhatsApp, através do Facebook, através do YouTube, através de todos os tipos de comunicação que existem, e nós precisamos aprender a usar de forma boa e correta. Para que você aprenda isso, é necessário você viver enraizado e edificado em Cristo na sua palavra. Colossenses 2, versículo 8, ele fala sobre isso. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então precisamos viver enraizados, edificados em Cristo. Tome cuidado para você não ser enganado. Cristo é a nossa autoridade maior. E examine os fatos, examine aquilo que você assiste, os vídeos que você recebe. Aliás, se você receber um vídeo que já é ruim, nem examine, joga fora. Se você tem uma pessoa que manda muita coisa ruim para você, bloqueie essa pessoa. Fale para essa pessoa, olha, eu não quero receber esse tipo de coisa. Tem um grupo de trabalho, tem um grupo de, seja de que for, que só manda porcaria, fale para o seu grupo, diga, tenha coragem, seja um homem cristão e diga assim, eu não compactuo com essas coisas, eu não quero. E se vocês permanecerem fazendo isso, eu vou sair do grupo, me desculpem. Faça aquela pergunta, o que Jesus faria? Eu não sei nem se Jesus teria grupo de WhatsApp. Então a gente fica pensando, né? Aquele grupo do WhatsApp edifica. Jesus teria saído já na hora. Olha, quando Jesus entrou no templo e viu que fizeram do templo uma zona de comércio, ele já saiu chicoteando todo mundo e jogando as coisas lá. Então, Jesus tinha muito cuidado com o que era de Deus. E aí, da mesma forma que a mídia influencia de forma externa na sua família, para finalizar, a influência do enomismo. O que é a influência do enomismo? É, eu quero ser feliz. Já ouviu alguém dizer isso aqui? Não, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E às vezes isso influencia tanto na sua família. Porque isso parece uma coisa também individualista, né? Eu quero ser feliz. Mas o que é felicidade? As pessoas elas vivem em busca de prazeres oferecidos por entretenimento momentâneo. Prazer rápido, momentâneo. Todo mundo quer ser feliz, mas onde e como buscamos a felicidade? Só tem dois caminhos. Ou você busca no mundo, ou você busca em Deus. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Para o mundo, ser feliz é ter momento de prazer. É isso. Isso é o prazer, é o ser feliz do mundo. As pessoas acreditam que
Viajar é ser feliz. Ter muitas pessoas ao meu lado é ser feliz. Ter os melhores carros é ser feliz. Prazeres temporários. Não importa, eu vou pegar o meu salário todo e comprar e vou para aquele show. Aquele momento vai ser temporário e depois vem as dívidas. Né? Que felicidade temporária é essa, né? Mas lembra que a gente leu lá em 2 Timóteo 3 que os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Parece então que às vezes quando nós escolhemos pelo prazer e isso não está dentro da vontade de Deus, a gente desagrada a Deus. E o que é felicidade com Deus? A felicidade com Deus é uma felicidade que não está nessa terra, mas ela é eterna. Ela é eterna. É uma renovação da nossa mente. É uma transformação desse homem e de você, mulher, você, homem, mulher, que confia em Deus. É uma transformação que você precisa experimentar vivendo Deus na sua vida. E aí você vai entender o que é realmente a felicidade que a gente está falando. Filipenses 4:4, ele fala bem assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. No Senhor há uma alegria, meus irmãos, que só você experimentando para você saber do que eu estou falando. Eu posso falar 1000 palavras aqui, mas eu não vou conseguir te explicar isso. Te mostrar como é bom e feliz aquele que anda com Cristo Jesus. E essa é a mensagem dessa noite. Trate os seus conflitos internos e os seus conflitos externos. Precisam ser tratados. Vou só lembrar, para fechar, conflitos internos. Entender que muitos conflitos familiares são causados pela nossa dificuldade em lidar com o outro e vice-versa. Aceitar as diferenças, buscando na palavra de Deus, em Jesus, parâmetros para a solução dos conflitos. E decidir sempre pela melhor solução e não apenas satisfazer uma necessidade pessoal. Esses são os conflitos internos. E os externos? Compreender, aceitar e desenvolver. Compreender que diariamente sofremos influências externas no modo de pensar e agir na família. Aceitar que passivamente, em relação a tais influências, pode destruir os valores cristãos. Se você aceitar passivamente as coisas que vão entrando na sua família, isso vai destruir a sua família. E por isso você precisa desenvolver estratégias de cuidado e proteção contra essas famílias, contra essas influências que impactam na sua família. Pastor, como é que desenvolve estratégias? Cristo. O que Jesus faria? É isso. O que Jesus faria? Coloque isso dentro do seu coração, da sua família. Ensine isso para os seus filhos. Mas não só ensine, pratique também. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Que Tu possa nos ensinar a cada dia a andar mais contigo, cuidar das famílias, cuidar de cada pessoa. Que Tu possa abençoar, que Tu possa cuidar de cada marido, de cada esposa, de cada filho. Que possam andar nos Teus caminhos, que possam aprender a lidar com os conflitos que são internos, os conflitos que estão dentro de casa, que estão dentro do caráter de cada um, que eles possam tratar isso, mas também que eles possam tratar dos conflitos que vêm externamente, da influência da mídia, do individualismo, do hedonismo, que fala daquelas pessoas que só querem buscar uma felicidade temporária, mas que possam buscar em Deus, ser amigos de Deus e realmente viver para Deus. Cuida, Senhor, protege, abençoa cada família. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar conosco, que tu possas ter uma semana abençoada em Jesus, que essa palavra possa ter falado ao seu coração,
Próxima semana nós vamos estar mais uma vez aqui, transmitindo esse culto. Pode ser que nós estejamos aqui já, ao vivo, com pessoas aqui participando conosco. Mas sábado, você pode esperar esse culto aí que você vai assistir novamente. Um novo culto que nós vamos preparar aqui também para você. E lembrando você, voltando aos cultos presenciais, nós vamos continuar transmitindo para você os nossos cultos. Nós queremos continuar levando a palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana em Cristo Jesus. Vamos louvar o nosso Deus. Cante assim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não desisto. Eu sou de Deus. Vamos! Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer. Declare. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Declare, você mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus.